Estamos de volta com o Jornal da Manhã e se você está à procura de emprego, confira as oportunidades do Cine Paracatu. Uma vaga para costureira, salário R$ 1.045. Uma vaga para auxiliar de sushman, salário R$ 1.200. 5 vagas para oficial de manutenção predial, salário R$ 1.463. 5 vagas para cozinheiro de restaurante, salário R$ 1.260. 2 vagas para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, salário R$ 2.000. Uma vaga para maqueiro hospitalar, salário R$ 1.109. 2 vagas para técnico em enfermagem do trabalho, salário R$ 2.500. Uma vaga para lubrificador de veículos, salário R$ 1.092. E agora as notícias do campo. Apanhadores de sempre-vivas da região da Serra do Espinhaço receberam o selo da FAO, do Sistema Agrícola Tradicional de Importância Mundial. Desde menina, Dona Jovita subia a Serra do Espinhaço, na região de Diamantina, em Minas Gerais, atrás das sempre-vivas. Minha mãe, ela levava a gente, né, quando a gente estava assim, com idade assim, de uns 2, 3 meses, aí ela levava, né, pra gente poder, que ela mexia com isso, né, mexia com as roças e mexia com isso também da sempre-viva. As flores que enfeitam essa exuberante paisagem viram artigos de ornamentação e ajudam no sustento de milhares de famílias de agricultores, quilombolas, descendentes de indígenas e até portugueses, povos tradicionais que vivem nessa região de forma comunitária e se auto-intitulam apanhadores de sempre-vivas. Em tempos de coleta, habitam no alto da serra em ranchos de lapa. Ficam por lá por longos períodos, levam mala e cuia até os animais, numa relação simbiótica com a natureza. Dela tiram o sustento, mas preservam a vida. Mais do que só produção de alimentos e de produtos agrícolas, produção da vida, né? Porque esse momento, inclusive, que eles estão em cima da serra, é momento que comunidades diferentes se encontram, porque são terras de uso comum, né? É um regime agrário de uso comum das terras, né? Em que o parentesco é uma grande referência de direito de uso, são os direitos costumeiros que a gente chama, né? Além da panha das flores, essas comunidades ainda sobrevivem de um conjunto de atividades tradicionais. O cultivo da terra em sistemas próprios, como as roças de toco, a preservação de diferentes espécies através de bancos de sementes, a criação de animais, a coleta agroextrativista de frutos, o artesanato com capim dourado. Tudo de forma sustentável. E para manter essas tradições sempre vivas, contam com uma juventude engajada e pronta para lutar por suas tradições e seu território. A gente tem medo de que as crianças não conheçam onde se panha flor, onde que se colhe lenha e que perca a nossa tradição, até mesmo de fazer o artesanato. Porque se a gente não tem flor, a gente não tem artesanato. E se a gente não tem território, a gente não tem como sobreviver. E uma das pautas da juventude é essa, que a gente luta para permanecer no nosso território. É todo esse sistema secular e tradicional de produção, o manejo com a terra, a relação sustentável com a natureza, a consciência de grupo e a organização social que é reconhecido agora pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, através do selo de Sistema Agrícola Tradicional de Importância Mundial, CIPAM. Minas Gerais é o primeiro estado do país a obter este reconhecimento, que abrange as comunidades Pé de Serra, Lavras, Macacos, Vargem do Inhaí, Matas de Crioulos e Raiz, as 3 últimas quilombolas. Elas estão localizadas nos municípios de Buenópolis, Diamantina e Presidente Kubitschek. Cerca de 1.500 pessoas das comunidades serão beneficiadas. É óbvio que isso vai trazer uma visibilidade muito grande, mas que isso também traga outras garantias, por exemplo, acesso a políticas públicas. A gente está vendo que isso já está acontecendo, mas precisa que seja um processo contínuo
e também que traga o território, que é o pleito de todos os povos tradicionais no Brasil. Agradeço meus colegas por lhe ter muita estima, mas é que o resto da história não se cabe nessa rima, pois fiquem todos com Deus, que Ele guarde os meus e os seus, vamos seguir nossa fila. E agora, papel e caneta em mãos, a receita do dia é um prato completo, risoto de queijo canastra com cachaça. Os ingredientes são 200 gramas de arroz arbóreo, meia cebola picada, 120 gramas de manteiga, 100 gramas de queijo canastra fresco picado, 140 ml de cachaça, 600 ml de caldo de legumes, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e 2 colheres de sopa de azeite. Bom, gente, a Betânia já pôs aqui o caldo de legumes para ferver e agora qual que é o próximo passo, Betânia? Agora o primeiro passo, nós vamos esquentar o azeite e a manteiga. O ideal é sempre usar manteiga, né? Isso, sempre usar manteiga, não margarina, ok? Agora o próximo passo é dourar a cebola, não é isso? Isso mesmo. Agora nós vamos acrescentar o arroz. A manteiga e a cebola. Agora que nós já fritamos um pouco o arroz, nós vamos temperar com um pouco de sal e um pimenta do reino. Não podemos exagerar porque tem o queijo no final. O próximo passo é colocar a cachaça. Como o risoto é uma releitura, então no lugar do vinho a gente coloca a cachaça. Quem quiser, no lugar da cachaça, pode utilizar o vinho? Pode usar o vinho branco seco, porque senão você deixa a receita doce. Como vocês podem observar, secou. Nós vamos começar a acrescentar o caldo de legumes. O caldo de legumes a gente acrescenta aos poucos, Betânia? Isso, a gente vai acrescentando de 2 a 2 conchas por vez e vai mexendo o tempo inteiro. Secou, acrescenta até chegar no ponto do arroz. Tá quase no ponto. Eu vou colocar mais 2 conchinhas de água e vou colocar o queijo para ele já ir derretendo. Aí já é a finalização, né? Isso, dá só uma misturadinha aqui antes. Em seguida o queijo. Depois de colocar o queijo, o prato está quase finalizado, mas qual que é o último passo? Agora que a gente colocou o queijo começa a derreter. Assim que ele estiver derretido, a gente experimenta novamente para ver se o arroz também chegou no ponto e vamos acertar o tempero. Então vamos provar? Vamos. Tá quase. Mais uns 2 minutinhos chega no ponto. Betânia, o queijo já derreteu, o cheiro tá maravilhoso. E para finalizar agora, o que falta? Nós vamos colocar a outra metade da manteiga e acertar o tempero. Tá pronto, Betânia, não aguento mais esperar, o que falta? Agora você está vendo que ele está cremoso, nós vamos experimentar mais uma vez só para acertar o tempero. Tá bom? Tá ótimo, só mais uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. Agora tá pronto. Agora sim, agora está pronto para servir. Bom, está pronto o nosso risoto com queijo canastra. A porção que a gente fez aqui serve 4 pessoas, né, Betânia? Isso mesmo. E é uma opção para os vegetarianos também. Quem for vegano faz uma substituição. Da manteiga pelo azeite, troca o queijo canastra pelo queijo tofu. Podemos provar? Claro. Delicioso.